Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre alimentação saudável para pessoas com hipertensão arterial. Meu nome é Marília Magalhães Aguiar, sou nutricionista especialista em nutrição clínica, esportiva e estética. Denomina-se hipertensão arterial a pressão arterial acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio em adultos com mais de 18 anos. E a pressão arterial ela é considerada normal quando a pressão máxima não ultrapassa de 130 e a mínima for inferior a 85 milímetros de mercúrio. As principais consequências da hipertensão são o infarto agudo do miocárdio, que é a morte irreversível ou necrose do músculo cardíaco devido à falta de oxigênio, ou seja, isquemia, ou acidente vascular cerebral ou derrame, que é a alteração do fluxo de sangue ao cérebro, e ele se divide em acidente vascular isquêmico, que origina-se de uma obstrução dos vasos sanguíneos, e o acidente vascular hemorrágico, que origina-se da ruptura dos vasos sanguíneos. E a insuficiência renal, que é a incapacidade dos rins de filtrar o sangue, impedindo a eliminação de substâncias tóxicas como a ureia e a creatinina. A ureia e a creatinina nos pacientes com insuficiência renal estão elevados, e ela pode ser tanto aguda, que é uma rápida redução da função renal, ou crônica, que é a perda gradual da função dos rins. A insuficiência renal aguda, ela tem cura e pode ser controlada através da alimentação. Já a crônica, ela não tem cura. O seu tratamento ele é ou através de hemodiálise ou através de diálise peritoneal ou então de transplante de rins. Os fatores de risco associados à hipertensão arterial são histórico familiar, idade acima de 60 anos, etnia, que tem maior prevalência na população negra e asiática, a obesidade, o ambiente obesogênico, que é o ambiente em que a pessoa vive, que é propenso à obesidade, o estresse, o sono irregular, a menopausa devido à queda dos hormônios femininos que danifica as artérias, o excesso de bebida alcoólica, o tabagismo, o aumento do consumo de sal, o sedentarismo, o diabetes, porque no diabetes nós temos uma complicação crônica, que é a nefropatia diabética, que aumenta a pressão arterial, as doenças renais, a apneia do sono e o hipertireoidismo devido à alteração dos hormônios. Qualquer doença que tenha alteração hormonal vai causar a hipertensão arterial. E com essa alimentação saudável para controlar o aumento da pressão arterial, primeiro eu vou falar sobre o agravante, que é o sódio, e depois eu vou entrar na parte já de prevenção e controle da pressão arterial. O sódio, também conhecido como sal, ele é um dos responsáveis pelo aumento da pressão arterial e por problemas cardíacos. E quanto uma pessoa pode consumir de sal por dia? A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 5 gramas de sal por dia,
Porém, a população brasileira consome em média 12 gramas por dia. E em países industrializados, esse consumo chega a 20 gramas. Então, a pessoa descobre que tem pressão arterial elevada. E aí, o que ela faz? Como a pessoa vai saber quanto de sódio ela deve consumir? Como eu já falei anteriormente, pela recomendação da Organização Mundial de Saúde, é recomendado 5 gramas por dia. Então, fique atento aos rótulos das embalagens. Se a quantidade de sódio for maior do que a recomendada, cuidado, não consuma. Quanto de sal tem em um tablete de caldo de galinha? Muita gente pergunta isso. São 5 gramas de sal em cada tablete. Então, tem gente que coloca na alimentação vários tabletes de caldo de galinha e isso faz muito mal à saúde. São 5 gramas somente em um tablete. E então, como deve ser a alimentação das pessoas que têm hipertensão arterial? Frutas, verduras, legumes, pães e cereais integrais e principalmente água, porque para poder controlar essa quantidade de sódio no organismo. E deve-se ter o consumo moderado de leguminosas, principalmente os grãos, leite e derivados, carnes, frangos e peixes, principalmente assados, grelhados e cozidos. E é preciso evitar doces, frituras e gorduras, bebidas alcoólicas, refrigerantes e produtos industrializados. Como eu posso substituir o sal da comida? Com ervas naturais, como a salsinha, cebolinha, açafrão, cúrcuma, páprica doce e picante, orégano, folha de louro e sal de ervas. Evite colocar o sal por cima da comida depois de pronta. Tempere a salada com um limão. Não utilize azeite durante o preparo da comida. Deixe para colocar após a comida pronta. E evite temperos industrializados como os cubos de caldo de galinha e outros temperos. A preparação do sal de ervas ela é muito fácil. É 1 colher de sopa de sal, 3 colheres de louro, 1 colher de sopa de orégano desidratado, 1 colher de sopa de manjericão desidratado e 1 colher de sopa de alecrim desidratado. É só bater tudo no liquidificador, colocar em um recipiente de vidro hermeticamente fechado e devidamente esterilizado. Temos também o caldo de legumes caseiro, que é uma cebola grande, 2 dentes de alho sem casca, um maço pequeno de cebolinha, um maço pequeno de salsinha, um pimentão verde sem sementes, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de vinagre branco e uma pitada de sal que irá atuar como conservante. Bom, você deve lavar bem todos os vegetais em uma panela, colocar todos os ingredientes e levar em fogo alto. Assim que começar a ferver, abaixar o fogo e deixar cozinhando por meia hora. E depois desliga o fogo e coa esse caldo para ficar um caldo de legumes caseiro. Isso vai evitar com que você
use aqueles temperos industrializados. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui está meu Instagram, pode me seguir lá. E não esqueçam de deixar seu like, seu comentário. Quem não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva. E até o próximo vídeo.